Eu acho que o São Paulo tem pela frente, qual que é o próximo passo? Tem quarta-feira a Copa do Brasil contra o Vasco, que vem de 4-1 em cima na estreia do Lisca no Guarani. Hoje você não aponta, o São Paulo não é favorito a jogo nenhum no Brasil e na América do Sul, se não jogar o tempo todo, os 90 minutos, o jogo tem mais de 90 minutos hoje, né? Tem uns 100 minutos completamente concentrado. E o apagão que o Juca falou, já teve outras vezes, e talvez com esse técnico tenha sido o primeiro grande apagão, mas com esse elenco outras vezes. O São Paulo, o Juca falou do Palmeiras, e em relação ao Flamengo, o Hulk, o São Paulo não tem nenhum jogador decisivo, nenhum. Então, ou ele joga o tempo todo focado, concentrado, defendendo, ou ele está morto. E a dancinha no gol do 1-0 era uma dancinha sintomática, né? Era dancinha. Você pode dançar contra o Racing. Aliás, não teve dancinha contra o Racing. Teve vibração tal e concentração até o fim. Você pode comemorar e celebrar. Contra o Flamengo, você tem que ir até o fim e torcer a faca. Não tem como. E o São Paulo foi disperso. E aí tem uma coisa. Nós estamos enaltecendo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou contra o Igor Vinícius. E aí você entende nesse duelo a diferença dos dois times. O Igor Vinícius não é titular, né? O titular é o Daniel Alves, está fazendo composição com a Pia lá na Olimpíada, está fazendo tocando a no piano. Com a Pia, exatamente. E isso mostra um pouco o que é o São Paulo, né? O Daniel Alves não estava no Maracanã, ele está lá com a Pia, em Tóquio. E o substituto dele, um jogo desastroso, porque se o Bruno Henrique teve méritos, o Igor Vinícius teve deméritos em todos os lances. Ele perdeu por baixo, por cima, no individual e tal. E aí você pode questionar, mas o Igor Vinícius não foi escalado pelo técnico? Sim, foi escalado pelo técnico. A responsabilidade maior é do Crespo, claro. Até porque o Crespo gosta de marcação individual. E marcação individual contra o Flamengo, o Liseiro foi bem contra o Rascaeta, o Miranda foi bem contra o Gabigol, o Bruno Alves foi bem contra o Everton Ribeiro. Mas o que aconteceu com o Igor Vinícius e o Bruno Henrique? O cara foi destruído individualmente. E individualmente é até a área, na bola parada, inclusive, né? O Bruno Henrique é muito baixo, vai perder. O Igor Vinícius é muito baixo, vai perder sempre do Bruno Henrique na bola aérea. Não, perdeu por baixo também, perdeu em todos os lances. Então, e aí você falou a questão do Crespo. O Crespo tem duas grandes marcas no São Paulo até agora: o título paulista, tirando o time da fila, e a goleada para o Flamengo. Time grande não pode perder por goleada, ponto. Não pode perder. E a responsabilidade é do treinador. A responsabilidade é do treinador. Então, assim, a questão que o São Paulo, qual o próximo passo? O São Paulo tem que tentar se classificar na Copa do Brasil e sair dessa situação no Brasileiro, em que não é perdoável a campanha do São Paulo no Brasileiro, simplesmente é a pior de todos os tempos. A gente continua falando, é a pior de todos os tempos. E esse apagão não condiz o que foi o jogo. O jogo é um todo. Se você tem lapsos e 5 minutos e perde o jogo, você fracassou. Então não dá para analisar, olha, até os 25 o São Paulo foi bem, dos 25 a outros, não dá. O São Paulo foi trágico a partir dos 25, e isso basta. De novo, time grande de futebol não pode perder por goleada. Não pode. É um mantra. Então o Crespo tem a sua primeira grande mancha no trabalho no São Paulo. Perdeu por 5-1 para o Flamengo, assim como a gente falava aqui, quando o Diniz perdeu de 5-1 do Internacional, não pode. É claro que lá o Diniz não tinha crédito. O Flamengo do Domi perdeu do São Paulo e depois do Galo. Pois é, ele foi demitido, né? O Domi. Foi, não foi? O Flamengo perdeu de goleada, o Flamengo perdeu de goleada, né? Na segunda goleada o cara foi mandado embora, porque não pode. Simplesmente não pode. Time grande que se acostuma, resultado atípico. Resultado atípico é uma pinóia. Resultado atípico é você perder sem reação completa e um monte de jogadores diferentes. O Arsenal começou a aceitar, né? Tomar goleada. Aí virou. O Arsenal é o Arsenal, é um time médio, né? Não é um time grande, né? Hoje, né? Não é. Né? Então ele está acostumado agora a ser um time médio. E eu não acho desculpável. Acho que é a primeira grande mancha no trabalho do Crespo, que deve respostas. E deve, assim como devem os principais jogadores do São Paulo. Não os moleques que você falou, Tironi. Não o Marquinhos, não o Gabriel Sara ou o Rodrigo Nestor. O Miranda, o Volpi, o Crespo, esses são os caras. E o Daniel Alves também pode agora entrar no Instagram lá, ou
na live e falar o que ele achou do 5-1 contra o Flamengo, lá com assim que ele fez. Na vitória é ótimo, né? Classifica, tô lá e tal. E na derrota, o substituto dele tava marcando o Bruno Henrique. Uau!